Pega a tua Bíblia, que eu quero fazer, não é a parte principal, mas a parte central do grupo de hoje. É uma palavra simples, gente. É uma palavra muito simples. E que Deus vai realizar a partir dessa palavra. Eu vou dividir em dois momentos essa palavra de hoje e o próximo grupo. Ela vai se completar. As duas palavras estão em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Olha o que Deus tem para nós hoje e que vai fechar esse ciclo na próxima quarta-feira. O Senhor está dizendo assim na página 1487. Romanos 8, 28 diz assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Repita comigo assim, ó. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus aqui? Vai, levanta a mão, quem ama a Deus, fala assim, eu amo a Deus, fala isso, eu amo a Deus. Gente, é isso que nós estamos precisando. Se nós amamos a Deus, a palavra está garantida. Tudo na nossa vida concorre para o nosso bem. Quantas vezes nós perdemos coisas, choramos. Depois, aquilo que nós perdemos se tornou um livramento, porque Deus tinha coisas maiores para nós. Tudo concorre para o nosso bem. Eu não estou dizendo perder pessoas que morreram, não é isso. Às vezes pessoas que saem da nossa vida se tornaram um livramento. Lá na frente você viu que foi um livramento. Talvez aquela namorada, talvez aquele emprego, não sei. O que é que na tua vida você olha para trás e fala assim, meu Deus, ainda bem que não deu certo. Era o nosso plano, era o teu plano, era o meu plano, e nós chorávamos por aquilo. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando aquilo acontece, que não é da vontade de Deus, Deus usa até as coisas ruins que nos acontecem para se tornar coisas boas em nossa vida. Eu sempre falo assim, no início nós perguntávamos, né, minha irmã está aqui, nós perguntávamos minha família, por que aquela bala perdida na cabeça da minha sobrinha aqui na Unesp de Presidente Prudente? Vinda do revólver de um traficante. Por que aquela desgraça? Porque a palavra desgraça é longe da graça. Não tem um porquê. Mas eu sei que naquela madrugada em que a Mariana passou entre a vida e a morte, ali na Santa Casa de Presidente Prudente, eu e a minha irmã, a mãe da Mariana, nós nos jogamos, ficamos jogados na capela, chorando, e eu pedia a Deus o dom de ressuscitar os mortos naquela madrugada. Porque a Mariana estava com a morte cerebral, não tinha mais, o quadro não tinha reversão, era questão de horas para ela morrer. O médico havia falado isso para mim. Por que isso? Eu perguntava para Deus, por que na minha casa? Por que na minha família? Naquela madrugada eu pedi a Deus o dom de ressuscitar os mortos. Passado esses 21 anos, essa semana foi aniversário da Mariana. Acho que ela iria fazer 41 anos, né, Meire? Ela iria fazer 41 anos. Passado todos esses anos, Deus não me deu o dom de ressuscitar os mortos naquela madrugada. Deus tem me dado o dom de ressuscitar os vivos. É isso que eu faço todo final de semana por esse Brasil, por esse mundo. É isso que eu quero fazer toda quarta-feira, é meu propósito. Vim aqui, você que chega aqui desacreditado, sem fé, pensando em morte, eu te ressuscito aqui, porque a palavra de Deus que eu anuncio para você, ela é verdadeira, sai de dentro de mim. Deus não me deu o dom de ressuscitar os mortos. Deus tem me dado, a mim, a minha família, a tantas pessoas da missão Mariana Braga, o dom de ressuscitar os vivos. Aplauda isso, gente. É isso que nós queremos. Na época, eu não sabia que até aquilo foi transformado em vida em nossa família. Até aquilo Deus transformou em vida. Sabe por quê? Porque no dia da morte da Mariana, minha mãe disse assim,
desse mal tão grande, Deus vai tirar algo imensamente maior. E quando eu leio essa palavra aqui, ó, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então para de reclamar. A palavra reclamar significa clamar para trás. Para de reclamar das coisas e comece a acreditar que para tudo Deus tem um propósito. Quando os irmãos de José entregaram José do Egito, com inveja dele, com ciúmes dele, entregaram o irmão mais novo, José, para ser escravo, prisioneiro no Egito. Eles não imaginavam que aquele irmão, que estava indo preso, vendido como escravo, ia salvar toda uma família, e lá no Egito, ele ia se tornar primeiro-ministro, governador. Ei, muitas vezes nós não aceitamos. Já pensou se José passasse a vida reclamando dos irmãos? Ele perdoou os irmãos, salvou toda a família. Aquilo que era ruim, Deus transformou num bem muito grande. Tinha propósito naquela maldade. Tinha propósito naquela maldade que fizeram com ele. Eu fico imaginando quando Jesus entrou naquela barca de Pedro. Em Lucas capítulo 5 foi a maior pesca, o momento maior de sucesso na vida profissional daquele homem, porque ele estava vindo de uma noite de fracasso. A noite anterior ele não pescou nada. Naquela manhã, ele consertando uma rede, não sei se ele reclamava, mas eu sei que ele estava triste, frustrado, desanimado. Jesus falou para ele: consertou a rede? Consertei. Entrou no barco dele e falou: volta para o mar. Mas Jesus, eu pesquei a noite inteira. Volta para o mar. Não fica me questionando não. Ei gente, quando nós oramos, nós temos que parar de pedir a Deus respostas, explicação. Porque as nossas orações, Deus, por que isso aconteceu comigo, Senhor? Por que na minha família? Por que no meu trabalho? Por que eu perdi isso? Por que? Para de reclamar. Oração não é reclamação. E não peça explicação para Deus. Oração, nós pedimos comunhão com a vontade de Deus para nós. Deus, está doendo. Eu não sei o propósito, mas transforma isso, Deus. Deus, eu não aguento mais essa situação. Transforma isso, Deus. Eu sei que Tu podes. Isso é vida de oração. Isso é vida de oração. Se Pedro ficasse apegado àquela pesca daquela noite, hoje nós não estaríamos falando dele aqui. Ele poderia ter se tornado o maior de todos os pescadores, mas ele nunca teria se tornado o primeiro papa, o discípulo de Jesus e a coluna da igreja. Deus tem coisas maiores. Por mais que a tua vida está sendo um sucesso, em Deus tem coisas maiores. Sucesso sem Deus é fracasso. Aplauda, boa! Aplauda isso! Sucesso sem Deus é fracasso. Sucesso com Deus é propósito de vida. É propósito de vida. Sabe por quê? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos, de antemão escolhidos, segundo os seus desígnios, segundo os seus planos, gente. Desígnios são planos. Ei, Deus não tem momentos para você, Deus tem eternidade para você. Deus não tem momentos para nós, Deus tem eternidade. Tem momentos ruins, momentos bons, a vida é isso. O filho pródigo foi em busca de momentos. Quando ele voltou para a casa do pai, recebeu eternidade, recebeu herança que ele mais merecia, não que ele tinha gasto. Aliás, sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
que são seu eleito, segundo os seus desígnios, Ele distinguiu de antemão, predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre uma multidão. Os que predestinou, também chamou. Olha para mim aqui. Deus te predestinou, Deus te chamou. Deus te predestinou e te chamou. Predestinou para quê? Desculpa, eu não posso falar outra palavra. Te predestinou para o céu. Para o céu, para a vitória. Aplauda isso também. Deus me predestinou para a vitória e para o céu. Fala isso, vai. Deus me predestinou para a vitória e para o céu. Força, vai. Deus me predestinou. Isso é lindo demais, gente. É lindo demais. E depois no versículo 31, é com esse versículo que eu quero encerrar. É lindo demais. É lindo demais esse versículo. O que diremos depois disso? Depois disso que eu falei, depois disso que eu li aqui, ó. O que diremos depois disso? Se Deus é por nós. O que diremos depois disso? Se Deus é por nós. Vamos parar agora. Se eu não paro mais de falar aqui. Se Deus é por nós, gente, quem será? Nós e Deus somos imbatíveis. Eu e Deus somos imbatíveis. Aqui, na noite de hoje, tinha pessoas querendo desistir. É para você que eu preparei essa pregação. Aliás, ela está aqui, nesse quadradinho cor-de-rosa. Foi para você que eu preparei isso hoje. Você que queria largar tudo. Você que talvez veio hoje, vamos dizer aquela velha palavra, vem amarrado. Aquele que te amarrou, ou aquela que te amarrou e te trouxe, ela te trouxe mais uma vez para Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem alguém do teu lado que merece ouvir isso? Fala para ele. Se Deus é por nós, quem será? Fala para ele, fala para ele. Se Deus é por nós, fala para ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Quem poderia acusar os escolhidos? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que está sentado à direita de Deus Pai. É quem intercede por nós. É Ele que intercede por nós. Eu vou fechar agora. Romanos 8, 28. A primeira palavra é isso. A primeira palavra que eu quero falar para você é essa. Romanos 8, 28. Tudo concorre para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda, se Deus é por você, se Deus é contigo, quem será contra você? E a terceira é Cristo Jesus, quem intercede por nós.